Shalom, queridos. Hoje, 24 de julho de 2025. Antes de começar a ministrar sobre os meus provérbios, eu quero falar sobre a minha bandeira que está aqui. Eu não sei quantos de vocês sabem, o pastor JBS, de uma igreja de Brasília, ele está convocando os cristãos, os evangélicos, para que nesse período, um longo período de 40 dias, nós estejamos diariamente abençoando o Brasil, tomando a bandeira brasileira. E eu, claro, entrei logo na campanha. E aí, ontem ou antes de ontem, quando eu fiquei sabendo, eu coloquei a bandeira brasileira lá na minha janela, inocentemente. Quando foi ontem, a portaria me chamou no meu interfone. Quando eu fui lá pensando que era alguém, e eu estava apressada, que eu estava no intervalo de um paciente para outro, me surpreendi que era uma reclamação. Porque é proibido colocar qualquer coisa, né, do lado de fora. E aí eu tirei, e eu digo, Senhor, mas eu vou dar um jeito. Aliás, eu perguntei para a portaria, né, a pessoa que estava falando comigo, e eu posso colar por dentro, no vidro da minha janela? Aí ele ligou para alguém da administração que disse que também não poderia. Eu digo, Senhor, então eu vou colocar, os meus queridos já começaram a sobrevoar agora, aqui é o local de entrada deles. E aí eu disse, e hoje de manhã, uma ideia, aqui estou na minha varandinha, é interno, ninguém vai poder dizer nada. E então, o nosso provérbio de hoje tem a ver com o nosso Brasil. Amo essa música. Amo. E então, hoje, o provérbio de hoje, sempre que eu levantar os olhinhos assim, é porque ou Jeremias, ou o Caleb, o Daniel está entrando, e eu acho ótimo quando eles participam da gravação. Ou então esse ruidinho que às vezes tem passarinhos cantando por perto. Eu também darei uma paradinha para que vocês aproveitem com o nosso passarinhar que Jesus manda. Então hoje, nosso livro, a Bíblia, o livro da Bíblia que nós estamos utilizando nesse período, Provérbios, e hoje, Provérbios capítulo 24, delícia o canto dos nossos pássaros. Eu escolhi duas porções. A primeira porção vai estar dos versículos 10 até o 12. A segunda porção vai estar dos versículos 23 até o 25. Então, Provérbios, capítulo 24, os versículos 10 a 12, depois 23 a 25. A primeira porção diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Vou ler de novo. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Queridos, nós estamos vivendo um momento de grande angústia na nação brasileira. E este provérbio hoje diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, Deus deseja que nesse momento de grande angústia para a nação brasileira, que nós, se por acaso acharmos que a nossa força é pequena, nós deveremos buscá-la em Deus, buscar a força de Deus, retificando, não é buscá-la em Deus, buscar em Deus forças para que a nossa força, que é pequena, aumente. Porque o Senhor não aprova que nós estejamos com forças pequenas. O que Ele
Ele diz assim numa outra tradução, eu estou rindo porque lembrei da outra tradução, a minha tradução mais elegante diz: se te mostras fraco. Tem uma tradução que diz: se te mostras frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Nós, principalmente os homens, não gostamos de sermos chamados de frouxos, mas a Bíblia diz: se você se mostra frouxo no dia da angústia, está revelando que a sua força é pequena. Então é claro que nós não queremos ser considerados frouxos, né? Mas eu acho sempre muito bom diagnóstico, né? Eu sou profissional de saúde mental e tenho que fazer diagnóstico. Pense em diagnóstico, assim, o mais comum para nós é fazermos raio-x, exames de laboratório. Aquilo ajuda a fazer diagnósticos. Então, se eu olho para mim e digo, eu estou com medo de me meter nesse momento da nação brasileira, eu que não quero mostrar a bandeira brasileira, eu acho um bom diagnóstico você perceber, eu estou com medo. E, como diagnóstico, todo diagnóstico é uma coisa positiva, porque ele nos ajuda a saber qual a direção que nós vamos tomar nesse tratamento, seja ele fisiológico dos médicos, seja fisiológico de um fisioterapeuta, seja psicológico de um psiquiatra, de um psicólogo, de um neurologista também, né? Qual a direção que nós vamos tomar com este paciente que está diante dos nossos olhos, da nossa escuta, parecendo nós trabalhamos também com a suposição diagnóstica. Está parecendo que é isso, está parecendo que é aquilo. E ao longo das entrevistas, das consultas na área médica, a proporção que vai se fazendo exames, ou que o paciente toma medicação e parece que ele melhorou ou não melhorou, é assim, o processo terapêutico vai se mostrando a partir daquele diagnóstico se a direção é por ali ou por aqui. Então eu estou dizendo, quando você diz assim, nesse momento de grande angústia para a nação brasileira, você diz, eu que não vou mostrar verde e amarelo nesse momento. O Senhor diz, olha, o seu diagnóstico agora é um diagnóstico de frouxo. Eu estou dizendo que como frouxo, sua força é pequena. Aí a Bíblia diz em outro lugar, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. O que eu gosto nesse versículo aí? Claro que eu tenho que gostar. É a palavra de Deus, ele está sempre certo. Mas eu quero dizer, o que eu acho interessante, sensato, é que Deus diz assim, diga ao fraco. Olha, diga ao fraco, então, primeiramente, eu estou avaliando, eu estou diagnosticando, eu estou fraco. A Bíblia não diz, não negue que você está fraco. Ela diz, diga o fraco. Então, o primeiro passo, eu identifiquei que eu sou ou estou fraco. Fraco, diga eu sou forte. Fraco, diga eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. E ao dizer eu sou forte, o que acontece com esse fraco? Obviamente ele está tomando doses. Que doses? O comprimido da palavra de Deus. É Deus quem diz, profetize seu fraco. Eu sou forte. Isso é profetizar sobre o caos. Já que eu estou fraco, eu vou profetizar. Eu sou forte. Isso é profecia. Não é uma negação do estágio anterior de fraqueza. Já que eu estou fraco, eu vou tomar o comprimido profético dizendo o que Deus mandou dizer. Isto não é poder do pensamento positivo. Isto é profetizar, concordar com o que Deus manda que eu faça. Então, voltando ao texto de Provérbios, se te mostras frouxo, fraco, no dia da angústia brasileira, a tua força é pequena. O 11 diz assim, e aí vem uma ordem do nosso Deus, livra os que estão sendo levados para a morte. E isso está acontecendo demais na nossa nação. Quantas mortes, né? Mortes educacionais. Eu tenho vergonha de dizer que o nosso estado da Bahia tem como ordem da governadoria que não se põe aluno a perder de ano, mesmo que ele não tenha atingido as notas que o classificariam como um bom aluno.
Isso é vergonhoso, porque nós estamos matando a vida estudantil dos nossos alunos, dos alunos baianos. E como é que estes alunos apreenderão a ciência, a cultura? Como é que estes alunos vão conseguir empregos bons? Como é que estes alunos conseguirão ir para uma universidade? Não irão, né? Então, promulgada esta ideia na governadoria do nosso Estado brasileiro, nós estamos levando pessoas, estudantes, adolescentes, crianças para a morte intelectual e outras mortes também, incluídas aí nessa morte. Mas o Senhor diz: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Então Deus está dizendo: salva, livra, salva, livra. É nossa responsabilidade, diante da angústia brasileira, não cruzarmos os nossos braços, não nos fazermos de indiferentes, não nos fazermos de alienados. O Senhor diz: você tem participação nesse momento de angústia brasileira. Se você não participa, seu frouxo, seu fraco, você está mostrando que sua força é pequena, ainda que você tenha músculo de academia poderosos, ainda que você dirija um carro poderoso, ainda que você more poderosamente numa casa bem construída, sua força emocional, sua força psíquica, sua força espiritual, sua força como cidadão, ela é pequena. Então, Deus diz: mostre que você não é frouxo. Mostre que sua força não é pequena. Faça o quê? Livra os que estão sendo levados para a morte, como os nossos aposentados. Estão lembrados, né? Estão fazendo com os nossos aposentados. Eu digo os nossos, querendo não me incluir. Eu sou aposentada, mas da minha aposentadoria, graças a Deus, não foi retirado nada. E eu tenho o grande privilégio dado por Jesus, de que eu não vivo baseada na minha aposentadoria. Graças a Deus eu tenho uma profissão que me ajuda a complementar a renda da aposentadoria. Mas não são todos os aposentados que têm esse privilégio. Aí o Senhor diz: livra eles, livra, se envolva. Não diga: esse problema não é meu, não. Deus diz: seu frouxo. É Deus que ele chama de frouxo. Aí Deus diz assim: eu estou dizendo que a sua responsabilidade deve ser livrar, deve ser salvar. Aí no versículo 13, Deus, supondo que há alguns frouxos, omissos, que dirão assim: não estamos sabendo, não. Problema de aposentado? Não estamos sabendo, não. Alienado. Nós não estamos sabendo que o governador da Bahia estabeleceu que os professores devem colocar todos os alunos para passarem de ano. Não, nós não estamos sabendo. Nós somos, assim, não sabemos, não. Aí Deus diz assim: se disseres não o sabemos, aí Deus pergunta: não o perceberá aquele que pesa o coração e que sabe sim, que o seu coração sabe, você mora nessa Bahia, você mora nesse Brasil, e ainda que você morasse fora do Brasil, o seu coração sabe sim, por causa das redes. As redes agora sociais, elas são prova de que nós sabemos das coisas. O Senhor diz: se disseres não o soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Aí ele vem com outra pergunta: e não o saberá aquele que atenta para a tua alma e que percebe, que sabe que você sabe da situação brasileira? E a terceira, essa agora é pesada, seu frouxo, aguente essa. A terceira pergunta, ele diz assim:
E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Que obra que ele está falando aqui? A obra da frouxidão, a obra da falta de envolvimento, a obra de isso não é comigo, então eu nem vou me envolver. Ah, e por que isso é obra, Ivone? Porque a Bíblia diz, o que é pecado? Tem duas classes de pecado. Ela diz assim, todo aquele que sabe fazer. Aí nós compreendemos que é uma ação. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ah, vou dizer de novo. Toda pessoa que sabe fazer o bem, mas ela não faz, ela se omite. Deus diz, pois nessa sua omissão tem uma ação. Você está cometendo pecado. Então, a omissão é uma ação pecaminosa para Deus. Que tal? Eu vou ler de novo. Eu quero contaminar os frouxos. Para este tempo de 40 dias de jejum, oração, imposição de mãos sobre a bandeira brasileira, abençoando o Brasil, eu quero cooptar alguns frouxos. Para então todos os dias abençoar a sua bandeira. Eu vou ver se eu tenho condição, às vezes eu trabalho mais cedo, mas eu vou ver se eu tenho condição de ficar vindo habitualmente aqui. Quando eu olho para baixo é porque eu não quero que a música acabe e que o som do hino nacional deixe de acontecer aqui nessa nossa ministração de hoje. Vou ler de novo, que agora você já tem mais ideia do que o texto está falando, ideia das perguntas de Deus. Agora vai ficar mais claro para você. Olha, e sabendo que nós estamos falando da angústia brasileira hoje. Se tu te mostras fraco, frouxo no dia da angústia brasileira, tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Agora, se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? E volto a lembrar que há uma obra na omissão. A omissão que parece ausência de ação, espiritualmente Deus diz, você cometeu uma ação, sim. Você cometeu o pecado da omissão. Ou seja, o nosso negócio é ação, é agir. Porque se você não agir para a ajuda, você vai agir para o cometimento de pecado. Eu sei que você não quer ficar fazendo isso com você, principalmente nesse momento que a nossa nação brasileira, queridíssima, que Deus nos deu, necessita do nosso socorro. E o socorro que vem do Senhor, esse socorro vai vir por intermédio das nossas orações e da bênção que nós faremos pela nossa bandeira brasileira. E agora eu vou para a segunda parte de Provérbios, que começa no versículo 23 e vai até o 25. Desculpa. Hoje está bem friozinho aqui em Lauro de Freitas, Bahia, Brasil. Eu completo Brasil, porque eu sei que agora, né, a internet é mundial. Então, para que todo mundo saiba que hoje está um friozinho gostoso, porém, e eu estou aqui de meia. Depois eu vou dar aquele novo modo, eu não gosto de dizer em inglês. Eu quero que vocês vejam como é que está aqui o meu estúdio. Depois eu mostro. Tem uma palavra em inglês, mas eu me recuso a ficar usando o inglês quando eu tenho um português. Não gosto de ficar estrangeirando a minha fala. Por exemplo, eu não gosto que diga música gospel. É música evangélica. Por que temos que anular o nosso idioma? Ah, para mostrar que eu sou culto.
Tudo bem que você seja culto, mas eu estou no Brasil e eu gosto de valorizar a minha língua brasileira. Começando de novo, hino brasileiro, maravilhoso hino brasileiro, e agora eu fui para o lugar errado, mas eu vou voltar para começarmos, porque é muito lindo o hino brasileiro e hoje tem tudo a ver com a nossa ministração e com a nossa angústia. Provérbios 24, de 23 a 25. São estes também provérbios dos sábios. Provérbios dos sábios. Não é provérbio de ignorante, não é provérbio de bobo, não é provérbio de alienado. É provérbio de sábios. Você é sábio? Ah, eu sou. Sábia, mas eu estou crescendo em sabedoria à proporção que eu estudo provérbios. Aí ele diz assim, parcialidade. Nós estudamos um pouco esses dias sobre o que é ser parcial. Parcial é só pleitear a minha causa e não a causa do meu próximo. Ou dos meus amigos e não dos meus inimigos. E o Senhor diz assim, parcialidade no julgar não é bom. Olhar só um lado da moeda, não é bom não. E aquele que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Queridos, escutem, por favor, este versículo com a cabeça na nação brasileira que hoje está em grande angústia. Vou virar para cá para me mostrar. Olha, os meus anéis hoje são em comemoração à bandeira brasileira, ok? Eu estou fantasiada de Brasil. Eu vesti blusa branca e não quis botar meu casaquinho, apesar do frio que eu estou sentindo, porque eu queria meu colar verde, meus brincos verdes, meu boné verde e meus anéis verde e branco, porque eu estou abençoando a bandeira brasileira. Eu vou dizer de novo Provérbios 24, 23, para você ouvi-lo agora com a mente na angústia do Brasil. Parcialidade no julgar não é bom. A pessoa que disse ao perverso, pensa aí em autoridades perversas que estão distorcendo a justiça, que estão distorcendo os direitos dos súditos da nação brasileira. Pensa aí nessas autoridades. Aí Deus diz assim, a pessoa que disser ao perverso, tu és justo. Aí ele completa assim, pelo povo que ouvir esta fala ignominiosa, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Agora o 25 diz assim, mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Olha, querido, eu amo essa palavra, que ela é muito atual. Se alguém pensa que a Bíblia é um livro que, pelo fato dela ser velha, ela é ultrapassada, não, eu sou velha, tenho 69 anos, mas eu não sou ultrapassada. E a palavra velho não é uma coisa ruim. Velho significa experiente. Sou uma velha sabidinha. Eu sou velha, mas eu sou experiente. E Deus, eu amo. O livro de Daniel diz que o nosso Deus é ancião de dias. Então a palavra ancião, para mim, é uma palavra de honra. O meu Deus é ancião. Eu também sou anciã. Claro que a minha ansiedade com ser, o meu estágio de anciã, quase não sai. O meu estágio de anciã, diante do ancião, que é Deus, é como se eu fosse um bebê. Mas, do ponto de vista dos humanos, eu sou uma anciã e não tenho nenhum problema que você me chama de velha ou de idosa. Eu só não gosto da palavra dona. Eu acho feinha, me chame de senhora. Eu estou dizendo que o Senhor nos diz assim, nessa palavra, que apesar de velha, ela é sempre atual
e ela é sensata, ela é coerente, ela está atualizadíssima e dizendo assim: pense aí numa autoridade perversa que está distorcendo a Carta Magna, os valores da nação. Deus diz assim: se algum brasileiro chamar esta autoridade perversa de justa, Deus diz assim: pelo povo, este que nominou a autoridade perversa de bom, este, pelo povo, será maldito. Você receberá maldições. E mais o quê? E este que chama a autoridade perversa de boa, este, além de ser pelo povo considerado maldito, ele será detestado pela nação brasileira. É isso mesmo. É a Bíblia quem diz. Eu fico muito tranquila quando é a Bíblia que diz. Não saiu da minha cabeça. Da minha cabeça só está saindo anuência, concordância com a palavra do Eterno. Eu não criei esta palavra. Eu apenas creio nela. Eu a sigo e eu ministro sobre ela. Porque o Senhor me entregou como mestre ao corpo de Cristo. Diz isso, Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus entregou alguns crentes para o corpo de Cristo, que é a igreja. A uns ele entregou, vou começar daqui, a uns ele entregou como apóstolos, a outros ele entregou como evangelistas, a outros ele entregou como profeta, a outros ele entregou como pastores, e a outros, o menorzinho sou eu, ele entregou como mestre. Eu recebi o dom de mestre no corpo de Cristo e eu preciso ministrar sobre a palavra, porque é o meu dom, porque é a minha grande responsabilidade. Vou dar uma paradinha para ouvirmos o final. É amada mesmo, é amada, e por ela eu vou trabalhar, vou abençoar esses dias. Agora eu vou ler o 25. O 24, o versículo está falando da parcialidade daquele que julga errado. Como é a parcialidade? Alguém que é amigo da autoridade perversa a chama de bom, de boa autoridade. Ela foi parcial no julgamento, porque ela, por ter essa autoridade perversa como sua amiga, então ela julga parcialmente, não querendo ver os erros, as perversões da autoridade amiga, e ela diz: essa autoridade é bondosa. Aí Deus disse: este julgador da autoridade perversa, como sendo ela boa, duas coisas vêm para ele: uma é que ele será considerado maldito, e a outra é que será detestado pela nação brasileira. Agora o 25 vai nos dizer já de outro cidadão, Jeremias voou aqui agora, de outro cidadão que vai fazer o quê? Que vai repreender a autoridade perversa. Diz assim: mas os que o repreenderem, quem é esse o perverso? A autoridade perversa. Mas os cidadãos que repreenderem a autoridade perversa se acharão bem. Você quer se achar bem e um bem dito pela boca do Deus eterno? Então julgue a autoridade perversa como sendo ela má e não como sendo ela boa. Vou dizer de novo: os que repreenderem a autoridade perversa, o Senhor diz, essas pessoas se acharão bem. Eu já me acho bem aqui na minha consciência tranquila, na minha consciência de que eu estou fazendo o que Deus diz. A autoridade é perversa, Ivone, pois a julgue como perversa, como má. E aí fique bem, em paz com o seu Deus, primeiramente, o primeiro bem. E aí diz assim: além de que quem julga a autoridade perversa como má, quem fizer esse julgamento apropriado, que é imparcial, que é o correto, Deus diz: além de você se achar bem, sobre estas pessoas virão grandes bênçãos. Eu amo a Bíblia, amo, aleluia.
Deus está nos dizendo que se você tem diante de você uma autoridade perversa, o que é que você deve fazer? Julgue-a como má. Admita que ela é má. Admita que ela é perversa. E aí Deus diz, sabe o que é que vai sobrar para você, camarada? Isso aqui quem está garantindo não é Ivone. Não é nem Salomão que foi o escritor. Salomão foi apenas o microfone de Deus, a caneta de Deus, para dizer esta ideia de Deus. Qual é a ideia de Deus? Quando você julga a autoridade perversa como má, como perversa, sobre você virá grandes bênçãos. Quer receber grandes bênçãos de Deus neste momento de grande angústia para a nação brasileira? Você quer receber grandes bênçãos? Concorde com o seu Deus. Não seja parcial no julgamento. Seja imparcial e diga, eu estou vendo que essa autoridade é perversa, é má. Ela está causando grandes males à nação brasileira. Eu digo, como meu Deus diz, se é perverso, é mau. Eu não vou dizer, se é perverso, é bom porque é meu amiguinho. Não, não, não. Deus diz, julgue corretamente. E ainda você ofere para você duas bênçãos. Se você julga corretamente a autoridade perversa como má, Deus diz, você ofere dois benefícios. Primeiro, você vai se achar bem. Você vai se achar em paz. Você vai dormir colocando a sua cabeça com tranquilidade no seu travesseiro, porque você diz, eu estou coerente com o meu Deus. E a outra é maravilhosa. A outra é, sobre você virão grandes bênçãos. Pois eu digo, em nome de Jesus, eu não vou pedir desculpa por estar chorando, porque choro é uma grande bênção. Eu estou querendo achar agora o lugar da luz, me perdi da luz. Vocês vão, Jeremias entrou aí agora, vocês vão, mesmo que não estejam vendo com nitidez o meu rosto, porque eu perdi o foco, vocês vão ouvir. Eu oro agora pela nação brasileira, orando agora pela minha bandeira, no nome do Senhor Jesus. Eu declaro todas as bênçãos do Senhor Jesus sobre a nação brasileira. Eu declaro em nome de Jesus sobre as autoridades brasileiras o juízo do Senhor, a palavra eterna de Deus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo que este momento de grande angústia sobre a nação brasileira haverá de passar, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Eu declaro sobre cada um dos súditos desta nação que estão compreendendo esta grande angústia e que não estão se posicionando como fracos, mas estão neste momento abençoando o Brasil. Eu declaro esta palavra do Eterno. Eu vou ler porque é a palavra do Eterno. Sobre estas pessoas que repreenderem as autoridades perversas. Eu declaro a palavra do Eterno sobre estas pessoas que virão grandes bênçãos. Grandes bênçãos é palavra de Deus, palavra do Eterno, para a glória de Jesus. Estou ouvindo o hino. Esse finalzinho eu vou ouvir. Estou abençoando a minha nação. Não fujamos à luta, não fujamos, irmãos. É hora de lutarmos pela nação brasileira. Em outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo. Oh, pátria amada, amada, Brasil, o Brasil é do Senhor Jesus.